Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. A Ti rendemos renúncia, rendemos o nosso ser. Pai, nos dê um dia abençoado. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos para que o Senhor possa nos proporcionar, nos dar a força divina, a força que nós não conseguimos ver, as necessidades que nós não conseguimos ver, sendo elas espirituais, que o Senhor venha e atenda a elas. Pai, eu oro, confiante no nome de Senhor Jesus Cristo, e que essa mensagem chegue a mais gente, com a ajuda do partilhamento e o like de quem me ouve. Amém. Agora iremos dar continuidade ao livro de Ezequiel, agora no seu capítulo 43, que diz: a glória de Deus enche o templo. Ezequiel capítulo 43, verso 1 em diante. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus pais, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santuário. Nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi da minha ira. Agora eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostra a casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, desde que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que façam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo no alto do monte. Todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O altar dos holocaustos. Ezequiel capítulo 43, verso 13 em diante. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura. E a sua borda em todo o seu contorno é de 1 palmo. E esta é a altura do altar, da calha no chão até a parte inferior. O menor, 1 metro com 0,5 metro de largura,
da parte menor até a parte maior 2 metros, com meio 1 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. Um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem meio metro. O degrau do altar estão voltados para o leste. A consagração do altar. Ezequiel capítulo 43, verso 18 em diante. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem. Você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado. Fora do santuário, no 2º dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Quando um novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito, ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão, tendo eles cumprido estes dias. No 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. O portão leste. Ezequiel capítulo 44, verso 1 em diante. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Reformas no ministério do santuário. Ezequiel capítulo 44, verso 4 em diante. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra, e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: basta de todas essas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo. Quando oferecem no meu pão a gordura e o sangue, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram
estrangeiro para executarem o serviço do meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração, incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no meu sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarreguei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que estiver de ser feito nele. Os deveres dos sacerdotes. Ezequiel capítulo 44, verso 15 em diante. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições quando entrarem pelos portões do átrio interior. Usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas, para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio exterior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes. Decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque o contaminariam apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo. Apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhe darão nenhuma propriedade em Israel, eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel
será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Então a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. A porção da terra separada para Deus. Ezequiel capítulo 45, verso 1 em diante. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km, e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor. Ele servirá de lugar para as suas casas. Será também o lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento, por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura, por 12,5 km de comprimento, ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. A porção do príncipe de Israel. Ezequiel capítulo 45, verso 7 em diante. O príncipe terá sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade. Diante da porção santa e diante da prosperidade da propriedade da cidade, do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos, pesos e medidas. Ezequiel capítulo 45, verso 9 em diante. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão, e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos. Serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa contém a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo, e a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro como o homer tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel, para a oferta de cereais, para o holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta. Ao príncipe em Israel estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações nas festas da lua nova, e nos sábados em todas as festas fixas da casa de Israel.
Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no ano novo. Ezequiel capítulo 45, verso 18 em diante. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do rio, da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês farão expiação pelo templo. Na Páscoa, Ezequiel capítulo 45, verso 21 em diante. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17 litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e 3 litros e meio de azeite, no dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Nos sábados e festas de lua nova. Ezequiel capítulo 46, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa de lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe ofereceu ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 16 litros e meio para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Mas, na festa da lua nova, serão novilhos sem defeito e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 16 litros e meio para cada novilho e 16 litros e meio para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, segundo as suas posses, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Instruções referentes às ofertas. Ezequiel capítulo 46, verso 9 em diante. Mas, quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles quando eles entrarem. Quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 16 litros e meio para cada novilho e 16 litros e meio para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, será o que puder dar, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor,
Então lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia, esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha, e para misturar com ela 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe, porque aos seus filhos, e somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades, da sua própria propriedade. Deixará a herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado cada um para longe da sua propriedade. As cozinhas do templo. Ezequiel capítulo 46, verso 19 em diante. Depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão, para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. As águas que saem do templo. Ezequiel capítulo 47, verso 1 em diante. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis,
e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Ezequiel capítulo 47, verso 13 em diante. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o mar grande, pelo caminho de Hetlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Ramate, até Hazer Haticon, que está na fronteira de Haurá. Assim a fronteira será desde o mar até Hazar Enó, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também a fronteira de Ramate. Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste a fronteira será entre Haurá e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel. Será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o mar morto. Esta será a fronteira do lado leste. No lado sul a fronteira irá descer Tamar até as águas de Meribá Cádiz, e então seguindo o ribeiro do Egito até o mar grande. Esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste a fronteira será o mar grande, subindo até diante da entrada de Ramate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança, para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel, na tribo em que o estrangeiro estiver morando. Ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Os limites de 7 tribos. Ezequiel capítulo 48, verso 1 em diante. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Hetlon até a entrada de Ramate, até Hazar Enó, o limite norte de Damasco, até junto Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção, limitando-se com Azer, desde o lado leste até o lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que os das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km, ao oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados.
para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas. Quando os filhos de Israel se desviaram, será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Ezequiel capítulo 48, verso 13 em diante. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. Os limites da cidade. Ezequiel capítulo 48, verso 15 em diante. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, a leste de 125 metros e ao oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. A área do príncipe. Ezequiel capítulo 48, verso 21 em diante. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção do oeste. Paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Ezequiel capítulo 48, verso 23 em diante. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste. Simeão terá uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado leste ao lado oeste. Issacar terá uma porção, limitando-se com Issacar, desde o lado leste até o lado oeste. Zebulon terá uma porção, limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste. Gade terá uma porção, limitando-se com o território de Gade, ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá a Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Os portões da cidade. Ezequiel capítulo 48, verso 30 e os últimos versículos. São estas saídas da cidade, do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, e o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azer e o de Naftali. O contorno será de 9 km
E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está aí. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Ezequiel e chegamos ao fim. Pai, uma das coisas que eu aprendi é a volta do seu povo, porque o Senhor resgatou do exílio. Pai, sei que muitos hoje encontram-se distantes da sua presença, encontram-se distantes de si. E eu sei que o coração deles de quererem voltar à sua presença, pois estar no exílio não é bom. Por mais que as carnes possam parecer favoráveis, assim como o povo de Israel estava no Egito, e comiam e bebiam e sentiam satisfeito. Querido Deus, querido Pai, faça com que mais de nós nos sintamos à vontade na volta da sua presença. Tire toda a religião, toda a religiosidade que as pessoas criaram na cabeça desses que se afastaram, para que eles entendam que ter intimidade com o Senhor não depende da religião, mas depende do coração que é circunciso, da carne que é circuncisa. Além de ser circuncidado na pele, tem que ser circuncidado no coração. E que o Senhor, mais do que sacrifício, Ele quer a obediência dos seus filhos. E eu sei que você é um deles que me ouve e talvez queira voltar. Deus está de braços abertos para receber qualquer um. Querido Deus, que essa mensagem chegue a mais gente, com a ajuda do compartilhamento e like de quem me ouve. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.